Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje eu vou tratar de um tema que pelo título do vídeo vai assustar alguns, porém eu vou tratar desse tema mesmo assim, que é um tema que eu vou denominar como se vingar do seu abusador. Aí vai ter gente vendo e vai falar, nossa, mas o que ela vai falar? Ela vai falar pra furar o pneu do carro do cara, vai falar pra riscar o carro do cara, vai falar pra difamar o cara na internet, vai falar... Tem gente lá que inventa uns negócios, como é que é? É a forma masculina do revenge porn, né? Que a forma feminina do revenge porn é filmar a mulher fazendo sexo e botar na internet. A forma masculina seria botar o nome do cara e a foto do cara e o nome e telefone celular, WhatsApp, Facebook do cara num site de paquera gay e falar assim, sou a maior passiva, vamos lá que eu gosto de um cara bem dotado. E tem mulher que fala que faz isso aí com o cara, bota lá no site e um monte de gay ligando pro site do cara o dia inteiro. Claro que eu não vou dizer pra vocês fazerem essas coisas aqui, gente, até porque algumas dessas coisas, se não todas elas, podem te complicar na justiça depois. Mas o detalhe é o seguinte, gente, como que você se vinga principalmente de um narcisista? Como eu já lidei com muita gente ou narcisista ou com fortes traços narcisistas, eu já reparei o seguinte, como eu falei no outro vídeo de não dar moral pro abusador, se você elogia o abusador, ele se acha o máximo, principalmente se trata de um narcisista, porque como eu disse antes, eu lidei com muita gente com fortes traços narcisistas. Se você elogia, ele se acha o máximo, e se você critica, ou ele te dá tratamento de silêncio, que é uma forma passivo-agressiva de te invalidar, ou ele te dá tratamento de silêncio, ou ele aponta defeito porque você tem também, ou ele fica nervoso pra caramba ou nervosa pra caramba e para de falar contigo, ou fica fazendo chantaginha dizendo que vai terminar a relação, quando na realidade quem tinha que ser terminado era ele ou ela, porque ele é abusivo pra caramba, ou ela é abusiva pra caramba. E aí o que acontece, gente? Também eles acham legal o suprimento negativo porque eles estão vendo que está mexendo contigo de alguma forma. Se você for lá riscar o carro, vai te processar e ainda vai chegar para os amiguinhos dele e falar, tá vendo como ela era uma monstra? Ou se for homem, tá vendo como esse cara era um canalha, não prestava? Eu que era o bonzinho ou a boazinha da relação. Tadinho de mim. Vai usar aquilo contra você como se você fosse um monstro. Se você der na cara dele, dela, a mesma coisa. Você é um monstro, você é uma porcaria, você não presta. Se você... Qualquer coisa que você fizer, ele vai jogar contra você. Quando você o elogia, é suprimento positivo. Quando você o critica ou tenta feri-lo, seja fisicamente, seja moralmente, seja patrimonialmente, como o exemplo de riscar o carro ou furar o pneu do carro, também é suprimento negativo. Ele tá vendo que tá mexendo com você. Ainda tem a vantagem de falar que você é o vilão, que você é a vilã. Então, como que você se vinga do narcisista? A única forma, gente, de se vingar do narcisista é o contato zero. Tem gente que vai falar, mas isso não é vingança? Gente, é sim. Não é vingança de, eu quero ver o cara mal, eu quero ver o cara se ferrar, eu quero ver o cara... Não, mas é a única coisa que talvez vai fazer, talvez, muito talvez, que vai fazer o narcisista pensar um pouquinho no que ele tá fazendo com a vida dele e com a vida dos outros. O Sam Vaknin, gente, ele só parou pra pensar quando ele perdeu o casamento dele e quando ele foi preso. Nas duas ocasiões ele sofreu privação, porque quando a sua esposa ou seu marido se separa de você, tá te privando da relação que vocês tinham. E quando a pessoa vai presa, ela também está sendo privada da sua liberdade, está sendo privada de viver em sociedade. É uma privação. O narcisista, gente, ele só para pra pensar quando ele é privado. Seja do suprimento negativo, que é ficar xingando, quer ficar brigando, quer ficar mandando para aquele lugar,
qualquer coisa. Seja o suprimento positivo, que é falar o que ele te faz de bom, que aí ele vai se sentir o máximo. Quando você o priva, você não dá nem suprimento positivo nem negativo. Então, gente, bloqueia em tudo que é canto. No Facebook, no Twitter, no WhatsApp, troca a fechadura de casa. Se aparecer na tua porta, não fica berrando e falando, sai daqui, que eu não te quero aqui, que isso é suprimento negativo também. Claro, gente, que é muito difícil porque a gente tem nervos, né? A gente tem sangue, a gente não é feito de plástico, a gente não é feito de materiais inanimados pra gente chegar lá e ignorar completamente, solenemente, desde o primeiro dia. Chama a polícia. Fala assim, ó, meu ex-namorado ou meu ex-marido tá aqui batendo na porta, tá tentando arrombar a porta, tá sendo chato pra caramba, o que eu faço? Chama a polícia, liga pro 180, não liga direto no 190, porque o serviço específico de Lei Maria da Penha, principalmente se você for mulher, é 180. Liga lá e fala, ó, não tem condição. Ele tá aqui batendo na minha porta, eu já troquei fechadura, tá me perseguindo. O que é que eu faço? E não fala com ele. Não fala com ele ou com ela. Bloqueia em tudo que é canto. Gente, todas as vezes em que eu ignorei alguém com fortes traços narcisistas, ou quando de alguma forma eu privei alguém com fortes traços narcisistas do que quer que fosse que eu poderia oferecer, a pessoa ficou como se estivesse sem ar. A pessoa ficou como se estivesse morrendo de fome. O ex passivo-agressivo, que tinha fortes traços narcisistas, apesar da principal forma dele de agir ser a forma passivo-agressiva, mas ele tinha fortes traços narcisistas, quando eu falei, eu não quero mais falar contigo, ele veio implorar para que eu continuasse falando com ele. Detalhe, ele estava terminando a relação. E ele estava terminando a relação justamente porque ele estava percebendo que eu não ia mais aceitar aquela bosta. E que eu ia acabar rompendo e ele não ia mais ter o suprimento narcísico dele. Então, se ele me transformasse em amiguinha, quem sabe ele podia manter o suprimento narcísico intacto. Só que eu não queria mais, então eu bloqueei. Eu nunca vi o cara ficar tão afetado. Quando eu brigava com ele, não ficava tão afetado. Eu nunca vi alguém ficar tão afetado como quando eu o bloqueei. Então, gente, a única forma de você atingir minimamente o narciso, se você brigar, ele vira as costas, finge que não tá nem ouvindo. Ainda usa aquilo pra falar que você é uma porcaria e ele é ótimo, tadinho dele. Se você elogiar, ele se sente bem. Se você ignorar solenemente, sem dar um ar, vai ficar puto. E quem sabe seja a única coisa que possa fazê-lo pensar, porque ele não precisa de suprimento narcísico. Ele precisa de suprimento narcísico. Então, quem sabe naquela cabecinha torta dele, de narcisista, ele pense assim, ou ela. Poxa, se eu continuar fazendo essa merda aqui, eu não vou conseguir suprimento narcísico. Então, eu tenho que me comportar de maneira minimamente aceitável, socialmente falando, para obter um suprimento narcísico. Quando ele é privado, seja do casamento, seja da amizade, seja do que quer que seja, quando ele é privado, ou da sua posição social, no caso que eu falei do Sam Vaknin, que foi preso e sofreu sanções legais, quando você passa por esse tipo de coisa, gente, quando o narcisista, aliás, passa por esse tipo de coisa, ele está sendo privado do seu suprimento narcísico e ele começa a pensar na cabeça dele que se ele não mudar, ele vai sempre ser privado do seu suprimento. Então ele vai, quem sabe, com muita fé na boa vontade da cabecinha dele, ele vai se comportar não como um ser humano comum, porque ele não é um ser humano comum, mas ele vai se comportar de uma maneira um pouquinho mais aceitável socialmente falando. É a única forma que você tem, primeiro, de atingir o narcisista, o abusador, se ele for uma pessoa com fortes traços narcisistas, ou se você quiser fazer ele pensar no que ele fez pra vocês. Não vai sentir remorso, gente, isso está fora do alcance do cérebro dele.
não vai sentir remorso, não vai ficar falando, ai, tadinha da fulana, agora eu abri os olhos, ele é o amor da minha vida. Não vai. Mas, quem sabe ele abre os olhos para o fato de que ele não pode agir mais assim, senão ele não vai conseguir suprimento. Mas, enfim, a gente não tem que pensar nele. Ai, que eu quero que ele sinta isso ou aquilo. Tem que pensar em você. Qual a melhor opção para você lidar com uma pessoa com essa configuração narcisista? Contato zero. E a única coisa que o atinge realmente e que o faz correr atrás de